Oi pessoal, tudo bem? Sou Daniel Augusto do canal Sem Meias Verdades. Hoje eu vou falar de política, vou falar sobre as ideologias, como elas estão classificadas no espectro político, tá bom? Eu vou dizer então para vocês se uma determinada ideologia está à direita ou está à esquerda, ou, como alguns pensam, se está ao centro, ok? Bom, mas já falando, tentando esclarecer isso para vocês, ao centro nenhuma ideologia está. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que ideologia, ela é assim, fazendo uma comparação com o futebol, a pessoa que torce para um time, ela tem que torcer apenas para esse time e não para o time adversário. Ou seja, se a pessoa é flamenguista, ela não vai torcer para o Vasco. Se ela é cruzeirense, ela não vai torcer para o Atlético Mineiro, para o Galo, né? Como o Colorado não vai torcer para o Grêmio, né? E assim por diante. Então, as pessoas não podem ser ao mesmo tempo gremista e colorada. Isso é totalmente impossível de ocorrer, ok? Como também, mas eu não torço para nenhum time. Bom, então você não joga futebol. Então não tem pessoas que jogam futebol e que se dizem não ter time nenhum, ou seja, não torcer para time nenhum. Isso também é uma coisa inviável. Não existe técnico sem time, não existe juiz sem time e muito menos jogador sem time, tá? Porque aquele esporte é a paixão deles, então eles têm que ter lado, tá ok? Então, na política e na ideologia é a mesma coisa. Então não existe centrão, é tudo realmente uma grande falácia. O cara fala, eu sou do centro porque eu não vou para cá, não vou para lá, não sou de direita, não sou de esquerda. E também eles se passam por moderados. Na verdade, para pegar os desavisados, né? Aquela pessoa que não liga muito para política, como tem, e a maioria das pessoas não ligam para política, o que é natural, e é o provável, né? É a mesma coisa que falar que todo mundo gosta de física. Não, poucas pessoas gostam de física, poucas pessoas gostam de matemática, poucas pessoas gostam de uma determinada ciência, tá ok? Então, a grande maioria, elas não gostam de determinado assunto, tá? Então, é uma sopa de interesses, então as pessoas gostam disso, outra gosta daquilo, mas raramente, né, tem uma unanimidade em relação a alguma coisa, tá ok? Então as pessoas, vamos supor, gosta muito de determinado time, mas não gosta do outro, tá? Então é mais ou menos meio a meio, um pouquinho mais para um pouquinho menos, depende da paixão por aquele tipo de time, ou então uma defesa daquela ideologia, ok? Então é para deixar claro, não existe ideologia de centro, é falácia. Bom, quais ideologias são de direita e de esquerda, então, Daniel? Me explique isso. Bom, vou lhe explicar. Esse vídeo é justamente para isso. De esquerda tem várias ideologias. Já a direita tem apenas uma, tá? Por que isso? Assim, não vou dar com precisão o porquê, mas eu acredito que é porque a ideologia de direita, que se chama liberalismo, tá? Não é capitalismo, não é conservadorismo, não é nada de outras coisas, não é neoliberal, é liberalismo. Essa aqui é a ideologia de direita. Então essa ideologia, ela é a ideologia vigente, que passou a vigorar em grande parte do mundo, tá ok? E com ela vem um sistema econômico capitalista, tá? E também com valores sociais, tá? Uma sociedade conservadora, tá? Então, o liberalismo tem o quê? Ele é a ideologia política, tá? Ele tem os preceitos todos lá bonitinho, que eu vou explicar em outro vídeo. E nele está contido o sistema econômico capitalista e também os valores sociais do conservadorismo, tá ok? Então é isso. Daniel, e o fascismo, que sempre falaram que ele é de extrema direita, também não fica na direita? Não. Primeiro que fascismo não é direita, fascismo é de esquerda, tá?
que eu vou explicar logo em seguida para vocês. E segunda, que só existe uma ideologia de direita. Portanto, não se pode falar de uma ideologia extremada, ou seja, não pode se falar que existe uma extrema direita, já que existe apenas uma ideologia à direita. Então não pode ter uma coisa além dela, tá? É uma coisa que não faz sentido. Se eu só tenho ela, como que eu vou dizer que tem uma coisa mais extrema que ela? Não tem como, tá ok? Por essa análise lógica, não tem como falar que existe extrema direita, tá bom? E mesmo porque o liberalismo, como a própria palavra fala, liberal, liberdade, né, vem disso. Então, liberdade econômica, liberdade de concorrência, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, democracia, todos, o conservadorismo, manter as tradições, liberdade, não querer afrontar as pessoas, a pessoa poder falar o que quer, o que pensa e tudo mais, menos imposto, menos Estado, liberdade, individualismo. Então, tudo isso se contrapõe a qualquer extremismo. Então, jamais pode falar que o liberalismo é uma ideologia extremista, tá? Isso aí é realmente uma grande falácia. Bom, vamos para a esquerda. Eu estou falando de forma bem geral para vocês entenderem. Depois eu vou fazer um vídeo especificando a ideologia de direita, todos os pontos, depois a esquerda, ideologia por ideologia, eu vou explicar cada coisa, para ficar bem claro, para as pessoas não terem dúvida, porque esse assunto é de suma importância para a sociedade. Por quê? Porque tem muito jornalista, muito especialista e filósofo e cientista político e tudo mais, sociólogo, e mesmo grandes influenciadores aí, digitais, que fala muita coisa sem saber, tá? Então, realmente eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo para vocês entenderem o que vem a ser ideologia, quais são as ideologias, entendeu? Em que espectro político elas se encontram, se estão à direita ou à esquerda. Bom, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar de esquerda agora. Existe basicamente 5 ideologias de esquerda. Pode existir mais? Pode. Então, né? Não cataloguei todas, eu cataloguei as 5 mais importantes, tá? Provavelmente só existem elas, mas para não correr o risco de depois de falar, não existe a tal ideologia lá, então eu vou deixar em aberto, tá? Então, as 5 mais importantes na atualidade são quais? O socialismo, o fascismo, o islamismo, a social-democracia e o globalismo. São 5, tá? O socialismo é uma das primeiras ideologias de esquerda. É uma não, é a primeira mesmo, tá? O socialismo foi criado por Karl Marx, tá? Ela prega um coletivismo em que tenta, por meio de uma forma ditatorial, implantar um sistema comunista, tá? Um sistema econômico comunista, em que impõe a todas as pessoas um tipo de mercado em que ele está ligado diretamente ao Estado. Toda a propriedade, todos os meios de produção estão na mão do Estado, ok? Os valores sociais são progressistas. Não era assim inicialmente, mas atualmente os valores sociais são progressistas, tá ok? Bom, esse é o mais antigo é a mais antiga das ideologias, vale frisar isso, e ela está na extrema esquerda. Ela sim é uma ideologia extremista. Por que é extremista? Por que é extremista? O que vem a ser extremista? O cara é extrema direita. Não existe extrema direita, porque não existe nenhum radicalismo lá, não existe uma opressão, uma pressão para poder impor aquela ideologia às demais pessoas. É uma coisa, entendeu? Então na direita não tem extrema direita, é uma falácia absurda, tá? É absurdo falar isso. Já à esquerda existe sim, existe extrema esquerda e inclusive são 3 ideologias esquerdistas bem extremistas, ultra extremistas. Uma é o socialismo, como eu falei, que tem um sistema econômico
e os valores sociais são progressistas, tá? O outro é o fascismo, tá? Criado por Benito Mussolini, depois melhorado, vamos dizer assim, pelo Adolf Hitler, tá? E Companhia Limitada, teve vários, né, tipos de fascismo, que tem uma economia cooperativista, que eu vou explicar depois, e tem um sistema de valores sociais reacionário. Então, é uma sociedade reacionária, tá? Então, esse aí, ele é também de esquerda, é irmão do socialismo. Porém, tem umas diferenças. Ele permite, o sistema econômico do fascismo permite a convivência com empresas privadas. Então, é um misto de empresas públicas e privadas. As privadas são totalmente controladas pelo Estado, permite propriedade privada, permite direito de herança e tudo mais, tal. Sindicatos, né, luta cooperativa, a sociedade é toda dividida em classes, né, de corporações, né, então tem representantes de tudo que é categoria, tá? É mais ou menos o que muitos países são, tá? Então o pessoal fala do fascismo como fosse um demônio, mas na verdade convivem com ele na prática, tá ok? E o fascismo é uma evolução do socialismo. O socialismo é totalmente anacrônico e até utópico, né? Principalmente na sua linha econômica, tá? O comunismo é uma coisa inviável. Poucos países que têm, os países que tiveram comunismo, né? Eles foram a bancarrota, tiveram que mudar, tá? Os que são atualmente comunistas, assim, são poucos. Entre eles está Cuba e Coreia do Norte, né? A Rússia e a China foram comunistas, né? Foram socialistas com o sistema comunista e começaram a jogar, se livrar do comunismo porque eles viram que não dava nada, não dava certo e estavam quebrando a nação deles. Então eles começaram a mudar, tá? Então a China já não é mais comunista e nem a Rússia, tá? Que foram os pais, né, do socialismo no mundo, tá? Bom, partindo daí vem o islamismo. O islamismo é uma ideologia diferente, que muita gente não conhece, que eu estou classificando-a dessa forma para vocês entenderem. É uma ideologia extremista, basicamente em cima de religião, em cima de uma religião islã, tá? Tem um sistema econômico cooperativista parecido com o fascismo e também é uma sociedade reacionária, tá? Que eu vou explicar também em detalhes depois, tá? Isso aí tem que estudar bem, tem pouca literatura, né, sobre esse assunto, tá? Então eu vou falar todas as ideologias, inclusive da direita como da esquerda, eu vou fazer um vídeo para cada um explicando tintim por tintim, tá? Enfim, vamos para outra. A social-democracia é uma ideologia de esquerda, tá? Pessoal, falar que é de direita. Não, é porque o PT, outros partidos falam, ele está à direita. O pessoal que é socialista fala, olha, o fascismo é de direita. Não, é porque, na verdade, o socialismo é tão de esquerda que ele acusa qualquer uma coisa que não seja ele de direita. Uma coisa que não seja tão extremista quanto ele fala que tudo que é direita. Então, na verdade, é isso, tá? Então, eles estão falando daquela pessoa que está no mesmo espectro político dele, que ele, né? Ele fala assim, está um pouquinho para lá, então ele é extrema de esquerda. E como o fascismo, né, por conta da Segunda Guerra Mundial, cometeu várias atrocidades, né, conhecidas, né? Então, campos de concentração, mortes e tudo mais, aquele sistema nefasto, né? Perseguição, racismo extremado e tudo mais. Então, e um nacionalismo assim baseado na raça ariana e tudo mais, no fascismo que queria voltar ao Império Romano e tudo mais, dominar todo mundo. Então, ele ficou realmente muito assim odiado,
então virou um xingamento fascismo. Não porque tenha méritos, não, é porque realmente foi porque todo mundo ficou fácil jogar pedra nesse tipo de ideologia, desses, né? Então é basicamente isso. Não que ele seja pior que o socialismo, é que ele ficou realmente como um patinho feio da história, tá? E é um patinho feio, mas ele não é o pior dos patinhos feios. É isso que vale frisar, tá? Tem o islamismo e tem o socialismo que provavelmente são piores, tá? É a história do sujo falando do mal lavado. É basicamente essa história, quando os socialistas, né, acusam o fascismo de extremista, de nefasto e tudo mais, é o sujo falando mal lavado. Eles são piores, inclusive, que o fascismo. Então, isso aí tem que ser bem batido, isso para ficar bem claro, para não haver dúvida. Aqui não é um canal para enganar ninguém, tá? Já a social-democracia, como eu estava falando, ela tem uma economia, um sistema econômico neoliberal, tá? Se confunde com o liberalismo, mas não é um liberalismo. É um liberalismo com camisa de força, entendeu? Meio algemado, você faz e tal, tem uma bola né? Uma bola ali no teu pé para te conter a tua corrida, é cheio de regrinhas e tudo mais, tá? É um pseudo-liberalismo, né? Na verdade é um pseudo-capitalismo, porque liberalismo, na verdade, é uma ideologia. E neoliberal é um sistema econômico da social-democracia. Então, eles usam todas a esquerda, ela também usa de várias terminologias, né? Parecidas com outros termos para confundir. Então, ela fala social-democracia. Aí ela fala que é democrata, né? Fala em neoliberalismo, né? Para confundir com liberalismo. Progressista, fala que ela está progredindo. Então, são palavras que realmente tentam trazer uma confusão nas pessoas. Mas vou explicar também tudo isso, tá? Mas é uma ideologia de uma esquerda moderada, tanto a social-democracia como o globalismo, tá? Sendo que a social-democracia ela não é internacionalista, propriamente dita, né? Ela não tem essa característica forte, tá? Então ela defende tomar o poder, né? Tomar o poder pelos meios democráticos, tá? De forma democrática, nada de violência, né? De opressão, de golpe, como as ideologias do socialismo, do fascismo e do islamismo. Eles querem tomar o poder de qualquer forma e de preferência via armas, tá? Via revolução. Já a social-democracia e o globalismo, eles não usam desse método, tá? Via democracia. Não é nem via democracia, na verdade, é sem lançar a mão das armas. Então ela usa o sistema para chegar até ao poder, tá ok? O globalismo, ele não usa a democracia, né? Vamos dizer assim, ele usa alguns países que são democráticos, tá? E o que acontece? O que é globalismo, mais ou menos? Globalismo é uma ideologia nova, recente, que nós catalogamos, tá? Para definir onde é o sistema econômico, é o globalista, e os valores sociais são o progressista. Então, o progressismo aí é igual o da social-democracia e do socialismo, ou seja, eles mesmos pregam o mesmo tipo de valores sociais. Então, dessas esquerdas globalistas, o globalismo, a social-democracia e o socialismo, eles pregam justamente o mesmo tipo de sociedade progressista. Então, eles defendem todo mundo junto, todo mundo com mão dada, e eles vão com tudo defendendo os seus valores sociais, tá ok? O globalismo é interessante, tá? Ele foge um pouquinho porque ele não é preso a um estado, a um país especificamente. É uma nova ordem mundial em que o poder não está apenas nos chefes de Estado, no establishment de cada país, e sim na ONU, nos organismos internacionais, entendeu? Lá que está o poder mais forte, nas ONGs, entendeu? E nos fundos internacionais, tudo mais. Então, eles que estão realmente
dominando isso. Então não tem uma democracia, não tem, tem uma eleição lá na ONU, mais ou menos, tem uma indicação aqui, acolá, tem algumas instituições que têm uma certa indicação, mas isso não é o forte. A União Europeia é indicada, mas muitos burocratas lá. Então, na verdade, é uma coisa meia assim, que não segue as regras da democracia, o globalismo, tá? E a nível internacional, em termos global, ok? Então é isso que eu tinha para falar sobre isso. Depois eu vou especificar cada ponto, cada tipo de ideologia, esclarecer para vocês entenderem melhor isso, ok? Então é isso para vocês e até mais.